igreja Deus é amor, é uma igreja de poder. Nela os mudos falam. Glória a Deus, aleluias. Todos achou, diz glória a Deus, aleluias. Glória, 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 glória a Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Eu clamo como o rei Davi. Eu clamo como o rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu busco como o rei Davi. Eu busco como o rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu choro como o rei Davi. Eu choro como o rei Davi. Glória a Deus, aleluias. Oh Deus maravilhoso, o choro pode durar uma noite, Pai, mas a alegria vem logo pela manhã, Pai. Eu creio, Pai, que cada lágrima, Pai, seja recolhido, Jesus. É motivo, ó Pai, dessa noite de estar aqui, Pai. Eu creio, Espírito Santo de Deus, cada vez mais, ó Pai, o Senhor que fala, Pai, é o Senhor que revela, Pai, o Senhor que cada vez mais, ó Pai, revive, ó Pai, essa tristeza, Pai, mas eu creio, Espírito Santo de Deus, a alegria tem chegado, ó Pai, a alegria tem chegado, Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de bênção, glória a Deus. Todos acharam, meus irmãos? Glória a Deus. Deus já me revela de uma pessoa que tem se entristecido, as lágrimas tinham descido também, mas Deus, por esse momento você está aqui, Deus está te fortalecendo, Deus tem visto cada lágrima que você tem derramado. Não se preocupe não, que Deus está no controle, Deus está guardando, Deus está livrando, porque somente Ele é Deus, só Ele pode dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Daniel na cova dos leões. E apareceu Beanário, constituir sobre o reino, sobre o reino, instituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 princípios, dos quais Daniel era um, aos quais este presidente desses contas, para que o rei não sofresse danos. Então mesmo Daniel se distinguiu deste princípio, o presidente, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todos os reis. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram nunca acharam ocasião algumas contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes princípios e presidentes foram juntos ao rei e disseram: assim o reinado vive para sempre. Glória a Deus, aleluia. Canta na batalha, vai falando Deus Todo-Poderoso cada vez mais essa noite, Pai. Vai me usando, ó Pai, como tu queiras, ó Pai, que eu diminui, ó Pai, e o Senhor cada vez mais cresça, ó Pai, que eu desça, o Senhor sobe, Pai. Eu creio, Espírito Santo de Deus, eu creio, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, Pai, cada vez mais sobre a altar, Pai, sobre a igreja, Pai. Entra, Deus Todo-Poderoso, fica conosco, ó Pai. Fica, Pai, a casa é tua, Pai, a casa te pertence, Pai. Nós estamos aqui, Pai, cada vez mais de passagem, Pai, que o melhor, Pai, o Senhor tem preparado, Pai, para os teus, ó Pai. Eu creio, Deus Todo-Poderoso, eu creio, Pai, grande diferença, Pai, já está fazendo, ó Pai, aqui no tempo, ó Pai, está desfazendo, ó Pai, cada vez lá no mundo lá fora, Pai, mas eu creio, Espírito Santo de Deus, pela tua misericórdia, ó Pai, que vem o socorro, ó Pai, vem cada vez mais, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Eu creio, Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que é o Senhor que vai falar, Pai, é o Senhor, Pai, cada vez mais, Espírito Santo de Deus, nesse templo, ó Pai, é o Senhor, Pai, não tem pancada, canta na batalha, a presença, ó Pai, cada vez mais fortalecendo, ó Pai, teu povo, ó Pai, capacitando, ó Pai, sim, Espírito Santo de Deus, sim, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus.
Jesus, ó Pai. Glória a Deus, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Como Deus, cada vez mais, meus irmãos, quer nos falar nessa noite. Como muitos, cada vez mais, têm se preparado. Muitos têm chamado, mas cada vez mais a tempestade tentando parar. Muitos são escolhidos, mas a tempestade tentando parar. Você chega numa empresa diferente também. Chega lá, o patrão quer te levantar de cargo, mas tem muitos que quer te parar naquele cargo. Assim como foi sobre a vida de Daniel, como Daniel era cada vez mais um servidor do Deus Altíssimo, clamava, assim como ele revelava e cada vez mais tinha sabedoria, não era do homem, mas sim do Espírito. Assim como cada vez mais foi concedida a revelação para Daniel, assim como foi concedido bênção de sonhos, assim cada vez mais é necessário estar de joelho, é necessário estar de pé, é necessário estar de jejum, quer pensa, busca do alto, não busca do homem não, quer cada vez mais ficar forte, busca do Senhor, porque o mundo aqui embaixo é pesado, porque somente Deus pode nos fortalecer. O mundo hoje só quer apenas te derrubar, o mundo hoje quer ver só apenas você voltar para trás, o mundo hoje quer cada vez mais colocar barreiras na tua frente, aqueles que cada vez mais estavam ali do lado de Daniel. E às vezes nós pensamos que muitos são nossos amigos, está dando tapinha nas nossas costas, está cada vez mais falando, vai que tu vai conseguir, mas não sabe o que ele está aprontando sobre a tua vida, não sabe o que ele está aprontando atrás de ti. Às vezes aquele tapinha, uma faca, um punhado, quer te furar pelas costas, mas você tem um Deus que tu serve, você tem um Deus que tu clama, você tem um Deus que tu pede, e assim Deus cada vez mais nos fala, meus irmãos, vai daquele que levanta contra o meu ungido, vai daquele que tenta tocar. Assim foi cada vez mais sobre a vida do Daniel. Daniel cada vez mais vem de longe, e assim cada vez mais por 62 anos ali na Babilônia. E ali cada vez mais, quando vi os magos para interpretações de sonhos, ali cada vez mais via cada vez mais aquele povo, ali via cada vez mais, viu, mas não conseguia interpretar o sonho do rei, mas o Daniel mas tinha a interpretação do Espírito Santo, a interpretação do alto, a interpretação da presença, onde que o único, meu irmão, dono da sabedoria, o único que pode nos capacitar. Se você pode ver lá atrás, Salomão cada vez mais pediu o Senhor, me dá só apenas sabedorias, e assim o Senhor cada vez mais capacitou, que os reis de Salomão eram muito, mas ali cada vez mais o rei Dário, cada vez mais ficando ali no lugar do Betsabá, que ele perdeu cada vez mais ali o reinado, mereceu cada vez mais a sepultura, mas ali o rei Dário já estava na posição de ser rei, mas o rei Dário precisava de gente de confiança, o rei Dário precisava de gente de talento, o rei Dário precisa de gente de interpretação, e ali cada vez mais aquele interprete não tinha nada, pegava ali cada vez mais os interpretes chegavam e não sabia nada, mas tinha um pequenino que tinha presença, tinha um pequenino que tinha unção, tinha um pequenino que cada vez mais ali quando o Betsabá chamou cada vez mais o Daniel, o que significa? Assim como o Senhor falava cada vez mais com o Betsabá, e assim como cada vez mais pelo dedo do Senhor ele escreveu na parede, mas não tinha interprete naquele reino, não tinha cada vez mais sábio que podia interpretar aquela frase lá. Mas veio Daniel cada vez mais falando com ele, e assim deu a interpretação do Senhor, e assim cada vez mais Daniel falando com o Belsazar, eu não sei nada, mas o Senhor consigo, o Senhor dos exércitos, e ele pode me dar a interpretação dessa frase, e assim cada vez mais ele falando com o Belsazar, e assim cada vez mais a palavra vem nos falar lá em Daniel 3, 25, está pois escritos, escreveu Mene e Ti, Ufazinho, está a interpretação descritos, Mene, contou Deus ao teu reino. Então Deus tirou o reino cada vez mais ali de Belsazar, tirou porque ia levantar um reino que era o rei Dário, e onde cada vez mais o Belsazar, pela interpretação de Daniel, pela interpretação que veio do alto, veio encher cada vez mais Daniel de ouro, vem cada vez mais colocar ali um coladeiro de ouro, de puro ouro. Mas eu creio, meus irmãos, a sabedoria que Daniel tinha, a interpretação que vinha do alto, nada pagava. Venha ter
tesouro da terra nem pode completar cada vez mais aquilo que nós buscamos no Senhor, não. Muitas vezes você pensa assim, eu vou ter um carro de luxo, vou ter uma fazenda lá maravilhosa, mas se você não tiver a sabedoria que vem do alto, meu irmão, é tudo para perdição, é tudo para cada vez mais atribulado na sua vida. O que adianta você ter cada vez mais bem materiais e não ser feliz na sua casa? O que adianta você ter bem materiais e cada vez mais chegar a contenda dentro de casa? É um trabalho, é outro. E cada vez mais Daniel, meus irmãos ali, o rei Dário veio nomear Daniel cada vez mais como o melhor presidente ali da Babilônia, mas Daniel falando assim, não, mas esse tanto presidente eu não quero, porque eu sigo meu Deus. E Daniel tinha cada vez mais o prazer de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Daniel ia 6 horas da manhã, ao meio-dia, 6 da noite. Mas o povo cada vez mais ali, os presidentes que estavam do lado do Daniel, né, tudo que quer estar tudo na sua posição, mas um quer te derrubar, um quer te passar para trás. Mas Deus fala, meu irmão, meu ungido ninguém toca. Meu ungido você pode levantar, mas ninguém pode tocar. E aonde, meus irmãos, que muitos cada vez mais se levantavam contra Daniel, porque ficou insatisfeito com cada vez mais com o degrau que Daniel tinha subido, porque Daniel era chefe dos chefes. E hoje que o povo falava, vamos achar uma ocasião para puxar o tapete desse homem. Aqui no reino nós podemos procurar tudo que Daniel é o melhor, mas hoje vamos procurar uma ocasião melhor para nós derrubar ele, vamos procurar na lei do Deus dele. Aí piorou, meu irmão. Eles arrumam a guerra para ti mesmo. Aquele que tentou te derrubar na carne, não conseguiu, vai tentar te derrubar no espírito. Vai dar ruim porque Deus está trabalhando, Deus está te capacitando, Deus está te fortalecendo, porque Deus não viu cada vez mais a jura de ti. Deus não viu pecado nenhum em Daniel. E assim Daniel tinha um compromisso dele com Deus. O compromisso era bater o joelho no chão, virar a cara dele para Israel pela janelinha que ele tinha, glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, o Senhor existir na minha vida. Obrigado, Pai, pelos livramentos do dia a dia. Era a oração do Daniel, mas muitos queriam derrubar o Daniel. E assim, cada vez mais aquele ex-presidente juntando todos, indo cada vez mais ali diante do rei, falando, vamos fazer um decreto, o rei, nós resolvemos fazer um decreto que ninguém pode adorar se não ser a ti, adorar Deus nenhum, mas o povo tentou derrubar Daniel. Daniel estava sempre atento, Daniel via o que ele estava fazendo, mas Daniel fingia que não via, porque Daniel estava sendo guardado, Daniel estava sendo cuidado, Daniel estava cheio da presença, estava cheio da unção, Daniel estava cheio de poder, estava cheio da graça, porque Daniel tem falado cada vez mais, o meu nome é Jesus, a minha oração é Jesus. Não adianta, não é reinado que vai me segurar de adorar o meu Deus, não é reinado que vai tentar me parar de eu chegar até de ti. E às vezes, muitas vezes, aqueles amigos cada vez mais estavam ali ao redor de Daniel, foi diante do rei, porque maior era o rei, que estava ali, porque Daniel com o anel na mão, ele tinha autoridade abaixo do rei, mas o rei ele seria maior. E ali cada vez mais aqueles presidentes falando, ô rei Dário, deixa eu te falar, nós queremos colocar um decreto aqui sobre o rei, sobre o reinado, que ninguém pode adorar outro Deus se não ser a ti. Então eles queriam colocar um ser humano maior do que o próprio Deus, eles queriam colocar um ser humano maior que o Deus Altíssimo, mas às vezes eu te falo, meu irmão, nossa perna caminhou, você não pode fazer nada aqui se não for pelaquele. E às vezes ali o povo queria adorar principalmente o homem. Hoje, como está nesse carnaval, muitos estão buscando pela vida, pela mudança, mas vai chegar a hora que vai ser cobrado, a presença vai descer, o fogo vai consumir, porque Deus quando faz, meu irmão, nada pode acabar. E ali cada vez mais o povo se acaluniando, falando agora sim. Assim nós vamos vigiar o Daniel de noite e de dia, quer ver se ele vai adorar o Deus dele. Meu irmão, quando Deus te chamou, nada pode te parar, não. Quando Deus te chamou, nada pode ter barreira, não. Deus abre porta onde não há porta. E assim cada vez mais Daniel chegando ali, e olhando aquele povo lá, mas Daniel não procurava, sabendo que ia dar meio-dia. Era a hora de colocar o joelho no chão, adorar cada vez mais o Deus dele. Assim, quando ele abriu aquela janela dele, já batia o olho em Israel, já batia, via cada vez mais o reflexo da luz do Espírito Santo falando com ele. Se acalma, meu filho, eu estou trabalhando por ti, eu estou te capacitando. Mas o povo cada vez mais começou a perseguir Daniel. O povo começou a olhar Daniel, a ser a hora que Daniel está cada vez
vez mais orando. E ali o rei cada vez mais assinou aquele decreto. E ali falando assim, ó, que não, ninguém pode adorar o rei, senão vai ser jogado o pé na copa do leão. Mas Daniel tinha compromisso, Daniel tinha o prazer de estar na presença, Daniel tinha o prazer de estar dando glória, Daniel tinha o prazer de estar dando graça ao Senhor. O Daniel cada vez mais fala, eu posso perder a vida, mas o Senhor não deixa de adorar. Eu posso perder a vida, mas o Senhor não deixa de buscar. Não tem por cara, mas chuva, canta lá na praia. E assim Daniel cada vez mais o povo falava. Você viu Daniel do jeito que fez o outro decreto lá, Daniel? O Daniel tem um compromisso, não há trabalho, não quero saber. E assim o povo cada vez mais começou a colar aqueles decretos. Não pode adorar outro Deus se no céu o próprio rei dá. Não pode buscar outro Deus se no céu dá. Mas Daniel tinha um compromisso, era com Dário não, mas sim com aquele lá de cima. O rei Dário cada vez mais era só apenas o amigo do Daniel. Mas o Senhor que estava matando, o Senhor que estava livrando, é o Senhor cada vez mais falando nessa noite. Eu posso ir, eu sou contigo, eu te guardo, eu te livro. Eu posso nosso te dou vitória porque você é Deus. Meu bacana, vai subir, canta lá, batalha. Oh, Deus maravilhoso. E assim aquele povo cada vez mais vai se juntando mais. E o Daniel passa beira no pote e já vê lá comentar. E assim não pode adorar outro Deus se no seu rei Dário, colocando Dário como Deus, olha só apenas um ser humano qualquer. E assim como cada vez mais Sadraque, Mesaque e Abednego, quando cada vez mais os figuras tocar que se joelhar diante daquele Deus, diante daquela estalda, mas Deus ia falar que nós devemos adorar somente a Ele, devemos buscar somente a Ele, onde vai chegar na hora que toda língua confessarão e todos os joelhos se dobrarão, porque só Tu é Deus. E às vezes, meus irmãos, nós temos de esforço de falar, às vezes cada vez mais um Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei cada vez mais olhando assim, já que eles não querem, vou dar mais ele uma oportunidade. E assim cada vez mais ali o rei falando, Sadraque, Mesaque e Abednego, vou te dar mais uma oportunidade, mas se você não joelhar diante da minha estalda, eu vou mandar esquentar a fornalha mais 7 vezes. E assim, meus irmãos, foi dito e cedo. E assim, cada vez mais toca o pifano, toca tudo aí. Pode tocar que os meninos vão joelhar, mas esse ano eu vou joelhar sim na volta do Senhor lá em cima. Eu vou joelhar sim quando o Senhor mandar. Eu vou joelhar para adorar meu Senhor. Essa estátua aqui não adora não. Mas cada vez mais ali no Nabucodonosor, vocês andando cada vez mais. Por que vocês não se ajoelharam? Porque essa estátua não é digna da minha adoração. Essa estátua não é digna do meu joelho no chão, mas o meu Deus é digno cada vez mais da minha adoração. Essa estátua você pode fazer tudo o que você quiser, pode esquentar não 7 vezes, esquenta 20, esquenta 50, mas eu creio que o meu Deus vai me livrar. Eu creio que se for da vontade dele, Ele vai me livrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estava atento, ele estava ligado, ele estava cada vez mais, eu tenho certeza, o nosso Deus não vai me deixar sozinho não, e vai chegar na hora cada vez mais eles mandando esquentar aquela fornalha, e ele pegando cada vez mais o soldado mais forte, pega os 3 lançando aquela fornalha, e assim não abrindo aquela fornalha, o soldado de tudo caiu para trás morto. Deus Todo-Poderoso do céu. Oh, papai maravilhoso, assim, Pai, quando Deus está cada vez mais marcando gente nessa noite. Oh, Deus, tem livrado, tem cada vez mais, ó Pai. Oh, papai maravilhoso, como você tem cada vez mais pedido e Deus tem te salvado. E Deus cada vez mais nos salva nessa noite, meu irmão. Assim como cada vez mais Sadraque, Abednego caiu para dentro daquela fornalha, tinha o anjo lá que esfriava aquele fogo. Tinha o anjo, assim como o rei, cada vez mais chegando diante daquele fogo. Viu que cada vez mais Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha nada acontecido com eles. Por que eles não estão queimando? É sinal que a presença estava junto, é sinal que a presença estava guardando, é sinal que o Senhor estava ali dentro junto com ele. Mas vai chegar na hora, vai chegar na hora cada vez mais o rei admirando, porque nós chamamos 3 de 4. E assim cada vez mais o rei se admirando naquela fornalha. Nós jogamos
os 3 e tem 4 lá dentro. Pode ter certeza, meus irmãos. Todo mundo pode tentar tirar sua vida, pode tentar te agoniar, pode cada vez mais tentar passar um trator na sua vida, mas tem o Deus que vai te livrar, é o Deus que vai te guardar, é o Deus que cada vez mais sai daquele que levanta a conta de Deus. E assim, meus irmãos, cada vez mais, quando o rei do Nabucodonosor olhava para a fornalha, tinha 4, mas nós já vamos 3. É sinal, meus irmãos, que você não passa pelo vale sozinho. É sinal, meu irmão, que você não passa a luta sozinho. O Senhor está passando cada vez mais conosco. Assim como Daniel vendo cada vez mais aquele cenário. E ali Daniel cada vez mais falando logo para mim, você não vai conversar com o rei Dário, não, Daniel? E Daniel falando, não, que eu tenho que conversar com o Dário, conversa com meu Deus. Eu não tenho nada para falar com o homem, não, tenho que falar com Deus. Eu não tenho nada para pedir com o homem, não, tenho para pedir para Deus. E assim cada vez mais, olha, cada vez mais ali, o Daniel falando, deixa fazer o que quiser. Daniel sabia tudo o que aconteceu, mas vai jogar na cova do leão. Deixa jogar, porque Deus está lá conosco. Deixa levantar, meus irmãos. E assim cada vez mais Daniel ali orava ao Senhor, buscava o Senhor, mas vai chegar na hora que o povo começou a perseguir a Daniel. Vamos lá, vamos levar 2 soldados para admirar Daniel lá. Ó. Daniel está adorando Deus, ele não pode, você está vendo. E assim cada vez mais vai passando a tarde, vai dando meu tiro. Lá vai de novo vigiar Daniel. Daniel está adorando de novo, mas vai chegando às 6 horas, Daniel está adorando de novo. Leva Daniel, leva para o rei Dário. Leva o Daniel para o rei Dário, você é tudo como testemunha. Mas aí chega na hora, Daniel olha para o Dário, olha para o Daniel. Fala, Daniel, logo você, meu amigo. Mas o Daniel olha para ele, eu tenho um compromisso em adoração com meu Deus. Eu tenho um compromisso que eu não largo, eu estou segurado nas vestes dele. E assim cada vez mais me dá, eu não posso quebrar esse decreto que eu assinei com o meu anel. E todo mundo falava, você sabe, você não pode quebrar esse decreto. E ele fez o Daniel chorar, Daniel se alegrou porque ele tinha um Deus que ia livrar. E ali o rei Dário começou a se entristecer cada vez mais ali. E falar, Daniel, logo você, meu amigo, logo você fez isso comigo, eu vou perder você. Leva o Daniel para a cova do leão. Pode levar. E assim cada vez mais o rei Dário falando, podia levar Daniel com o coração na mão. E assim Daniel olha para Daniel e fala assim, Daniel, você acredita tanto no seu Deus? Pede ele para te livrar. Pede ele para te livrar, Daniel. E assim cada vez mais Daniel olha para ele, não se preocupe, eu tenho certeza que meu Deus vai me livrar. Eu tenho certeza que ele vai me guardar. E assim cada vez mais abrindo aquela cova de leão. E assim jogando Daniel lá para dentro de 3 leões. Mas assim quando os leões cada vez mais chegou perto, o anjo desceu na frente de Daniel, fechou as bocas dos leões. E Daniel acabou fazendo o quê? Os leões de travesseiro, meu irmão. É assim que Deus faz com o seu inimigo. É assim que Deus guerreia por você. É assim que Deus cada vez mais entra na guerra onde não tem jeito, onde não tem escape. Deus está te dando escape nessa noite. Às vezes você escutar o telefone tocar, às vezes você entra cada vez mais e sentir a calúnia de longe. E Deus está falando, não se preocupa, quando você está na minha casa eu estou guardando, quando você está me adorando eu estou te livrando. É assim que Deus quer você nessa noite. É assim que Deus quer cada vez mais te livrar. É assim que Deus quer te guardar, meu irmão. E Daniel cada vez mais ali, meus irmãos, está passando a noite, vai chegando às 10 horas. Começou das 11 horas, o rei Dário começou a tomar vinho, ficar cada vez mais no enxapar. Mas ele começou a se entristecer, foi que vai ser do Daniel. E Daniel cada vez mais passando ali, mas Daniel sentiu o quê? Ele sentia que a presença estava com ele. A unção estava com ele. O anjo estava com ele, passando a noite toda com Daniel, conversando com Daniel. E às vezes, meus irmãos, quantas vezes nós temos clamado, nós temos pedido, a presença tem chegado, tem falado, mas eu não tenho dado ouvido. Dá ouvido para a voz de Deus, dá ouvido para a presença de Deus. Deus tem falado com muita gente no nosso meio, e Deus fala, Fábio, eu sou contigo. E você tem cada vez mais negado, não tem ido. E Deus quer te livrar, meus irmãos, cada vez mais em nome de Jesus. E assim, cada vez mais o Daniel ali vai chegando às 5 horas da manhã, o povo começa a perturbar seu coração. O povo começa a ver o rei Dário está triste. O rei Dário está cada vez mais, o que é que vai acontecer?
acontecer. E assim, cada vez mais aqueles presidentes chegando, Daniel já era, Daniel não tem mais nada dele lá dentro não. O rei Dário está falando aqui, ó, o seis como inimigo do Daniel, eu vou tirar o Daniel, se Daniel tiver vivo, eu tiro vocês e jogo eles lá dentro. Jogo vocês e toda a família. É justo, meus irmãos. Quando é calúnia, quando você não consegue derrubar seu inimigo te derruba. E assim cada vez mais Deus fala, não precisa ser caluniado, não precisa ser levantado, não, fica no silêncio, fica em espírito de adoração, fica em espírito de clamor. Quando você fica calado, eu estou trabalhando. Quando você fica em espírito de oração, eu estou te dando vitória. E assim como Daniel cada vez mais tem falado, meu Deus, se for do Senhor, o Senhor vai me livrar. E Deus tem livrado, tem agradado cada vez mais dos olhos do Daniel, tem agradado daquele compromisso que Daniel fez com ele. A aliança não é feita com o homem não, mas sim com Deus. Assim como você fala, Senhor, se o Senhor for comigo, eu serei contigo. E o Senhor cada vez mais está falando, eu sou contigo em todas as batalhas, em todas as guerras eu te darei vitória. Assim como foi com Davi, mas nós precisamos persistir na presença de Deus, precisa cada vez mais clamar a presença, precisa cada vez mais pedir pela misericórdia do Senhor. E aí cada vez mais nós vimos, meus irmãos, que não tinha jeito. Cantava a super, cantava a batalha, a presença, Pai. E ali cada vez mais o rei Dário vai chegando às 6 horas, vai chegando cada vez mais aquela multidão, cada vez mais nas covas de leão. E ali os presidentes falam, tira a pedra que aquele Daniel já era. O Daniel está morto, não tem nem mais um farelo de osso. E Deus tem falado, meu irmão, eu tenho te guardado, eu tenho te livrado. Não é para você estar aqui não, mas eu tenho te livrado. Para você saber que é contigo, quanta calúnia teve contra a tua vida, quanta gente foi contra ti, contra com faca nas mãos, contra ti foi cada vez mais que eu tenho revólver para ti. Eu te livrei porque eu tenho presença na tua vida, eu tenho chamado na tua vida. Dá ouvido nessa noite, cantava a chuva, cantava a batalha. Eu tenho livrado, você tem avançado, mas hoje é dia de renunciar, é dia cada vez mais de entrar novamente, é dia de comunhão com Deus em nome de Jesus. E assim cada vez mais aquele povo tem olhado, tem falado quem vai mover essa rocha, quem vai tirar essa rocha. Mas o rei Dário estava cada vez mais preocupado com o amigo dele, tem preocupado com o Daniel lá dentro. E assim o rei Dário cada vez mais começa a gritar, Daniel, você está vivo? E Daniel não responde porque a presença está com ele. Assim como Daniel tem orado no silêncio, tem clamado, Senhor, me livra desse leão, me livra, Pai, cada vez mais, não deixa me tragar aqui, Pai. Como eu tenho te orado, tenho te buscado. E assim muitas vezes nós pedimos ao Senhor para nos livrar das tentações do mal, tem pedido ao Senhor cada vez mais para nos dar esforço, para nós vencer as guerras. E assim Daniel cada vez mais ele passando o sufoco dos 3 inimigos, e fora o 4 que estavam por lá de fora esperando ele, que eram os presidentes, e batia na porta dele, batia nas costas dele, falando como você é meu amigo, como eu te adoro, como é bom ter você lá em casa, como é bom cada vez mais fazer um churrasco, te convidar. E é esse que quer te derrubar nessa noite, meu irmão, mas pela misericórdia do Senhor ele está te dando livramento. Deus cada vez mais quer te guardar nessa noite. E ali Daniel cada vez mais falando, e o Senhor tem livrado, meus irmãos, logo os seus que eram meus amigos, estavam ali, nós trabalhávamos juntos, ia para casa juntos. Quando vocês têm mantelado mal contra a minha vida, quando vocês cada vez mais têm pensado nessa maldade contra mim, e eu só fiz somente adorar meu Deus e agradecer, orar por vocês todos, e vocês tinham o quê? Tentado puxar meu tapete. Mas Deus, meus irmãos, Deus vê tudo. Deus está vendo tudo aquilo que tu está fazendo. Deus sabe tudo que você está plantando. E às vezes, meus irmãos, não precisa nada você derrubar seu amigo não, cai por si só. Não adianta não. Não adianta, não, eu vou orar contra a vida do irmão, eu vou fazer calúnia contra a vida dele, ele vai ver, não vai passar desse ano. Deus dá vitória para ele sem cair. Porque Deus trabalha desse jeito, Deus amou, mas é pouco consumidor também, meu irmão.
E Deus cada vez mais nos dá vitória. Você sabe por quê? Deus sonda nossos corações, salva a vontade que você tem dele. Não tenta martelar o mal contra a vida do teu irmão, que não vai dar certo não. Não tenta martelar o mal assim como aconteceu com Daniel. Daniel cada vez mais tentando abraçar o mundo todo. O mundo fez o quê? Já vai Daniel dentro da cova do leão. Mas Deus fez o quê? Pegou o mundo e jogou dentro da cova do leão. Assim que Deus faz com nossos inimigos. E às vezes você quer o bem para todos, e os todos quer o quê? Te derrubar. E Deus cada vez mais nos fala nessa noite que Daniel era um servo obediente em oração pelo a ele. Onde que cada vez mais você tem o compromisso de orar 3 vezes ao dia. Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus se faz presente à Trindade. Ele te guarda tanto de noite, tanto de dia, tanto na tarde, livrando a boa vontade. E às vezes nós temos deixado o quê? De orar ao contrário, meu irmão. Oramos ao contrário contra a vida do nosso irmão. Eu oro com o meu irmão nessa noite. Abençoa meu irmão, Senhor. Abençoa aquele para que eu tenho tentado orar irado com ele. Aquele que cada vez mais eu tenho entristecido por conta dele. Senhor, alegra a vida dele, anima ele, dá força, capacita. Você está desempregado, Senhor, abre a porta. Assim que Deus quer, meus irmãos, que nós vivemos em adoração e comunhão um com o outro. E assim Daniel cada vez mais ali. O rei Dário gritava: Daniel, Daniel. E assim Daniel, Dário, eu estou vivo. Assim Dário cada vez mais pediu para mover aquela pedra mais rápido possível. E assim tirando Daniel daquela cova. E assim o povo olhava para Daniel está vivo. Fazia cada vez mais os 3 presidentes que tentou derrubar Daniel. E o rei Dário: não deixa fugir não. Não deixa fugir não. Pega todos os 3. Lança lá para dentro da cova. Lança lá para dentro. Não tem para cá lá na sua e canta lá na cai. Pode lançar. Lança naquilo aconteceu com o meu chefe, vai acontecer com ele. Assim que eu tenho guardado, tenho entrado no mundo. Assim como você cada vez vai ter impedido. E Deus tem guardado e cada vez vai ter colocado luta na tua vida. E ali cada vez mais aqueles presidentes, antes de chegar no fundo daquela cova, os leões já tinham tragado todos os 3. Como cada vez mais o nosso inimigo é furioso contra a nossa vida, meu irmão. Mas eu te falo, nós temos um Deus, o Redentor, sobre nós ainda vive, sobre nós ele governa. Ele guarda cada um de nós. Não adianta, pode levantar, diz a palavra do Senhor, Salmo 91. Pode levantar o que for contra a nossa vida, é 1000 na sua esquerda e 10.000 na tua direita, mas tu não será atingido em nome de Jesus. É assim que Deus quer, irmão. Fica na posição, fica apenas na posição de paz. Fica na posição assim que Deus agrada. É como você tem compromisso de orar 3 vezes no dia. Ah, Senhor, guarda minhas famílias, guarda meus amigos. Se for possível, ora para os seus inimigos. Apesar de nós não termos inimigo, meu irmão. Nosso inimigo é inimigo Satanás. É quando eu estou com a espada do mal, só apenas Satanás. É Satanás que é nosso inimigo, o inimigo dos crentes, o inimigo de Jesus é somente Satanás. Nós guerreiros contra a tempestade animal, em nome do teu Filho Jesus, o sangue de Jesus está refletido. É assim que nós queremos ver, meu irmão, o cristão lutar sempre contra esses demônios. Assim a presença de Deus fala mais alto em vossos corações, em nome de Jesus. Deixa a palavra para todos, em nome de Jesus. Assim, meus irmãos, que trouxe cada vez mais seu voto, a sua oferta.